possa ver, se quiser rever. Então, já está iniciando. Bom dia para vocês, né, dando início ao nosso ciclo 7, primeiro encontro. Nosso curso aqui só vai até o ciclo 8, então está acabando, né? Esse é o primeiro encontro do 7. O que a gente vai estudar nele? Semelhança de triângulo e teorema de Tales. Semelhança de triângulo, nós já vimos isso. Teorema de Tales, vocês vão associar a regras de proporção, que também a gente já estudou. Então, o foco nosso vai ser mais em resolução de exercícios, tá? Se tiver que acrescentar uma coisinha ou outra, eu faço isso durante a própria explicação da resolução. Lembrando que eu espero mais da resolução de vocês, mais orientação como a gente tem feito, né? Que a partir disso a gente vai construindo mais conhecimento. Referências que eu já deixei para vocês aqui, são videoaulas, cadernos de exercícios, textos. Caso vocês queiram aprofundar nisso aqui, já tem 3 itens aqui para você clicar. Como o de vocês está em PDF, clicou em cima, já vai transferir direto para lá, tá? Tem o banco de questões também da UBMAP, que está aqui, e as provas também da UBMAP, referente a esses assuntos, que agora a gente vai trabalhar com as revisões, ok? Então, como a gente está pensando, primeira questão, vou tentar aumentar mais um pouquinho, isso. Tá, observa a figura aqui. Na figura A, E, F, D, então identifica lá, ó. Aqui, ó. A, E, F, D. É o quadrilátero, não é? E esse quadrilátero, como que ele chama? Retângulo. Vocês sabem me falar como que eu identifico um retângulo? Porque quadrilátero pode ser retângulo, trapézio, losango, não é isso? Paralelo. O retângulo são 4 ângulos de 90, né? Só 4 ângulos de 90 pode ser um quadrado também, não pode ser um losango. Ainda é pouco. Eu sei que o retângulo tem 4 ângulos de 90, e o que mais? Os lados são paralelos. Exato, os lados são paralelos. Então, todo quadrado, a gente concluiu naquela época lá que a gente estudou, que todo quadrado é um retângulo. Não é isso? Porque ele cai na nomenclatura, na definição de retângulo. Aí falou que A, B, C, D. A, B, C, D. É o menor aqui, né? Ele é um quadrado. Característica... Pode falar. Mas se tem 4 ângulos de 90 graus, então necessariamente são os lados paralelos. Sim. Aí, se esses lados forem iguais, como acontece em A, B, C, D, ele é um quadrado. Exclusivamente um quadrado. Mas todo quadrado é um retângulo também. Então, eu posso chamar de quadrado e de retângulo. Agora, se os lados paralelos, eles forem iguais, só 2 a 2, o lado com o seu oposto é igual. Aí você tem o outro, aí já não pode ser um quadrado. Ele é um retângulo, ok? Eu fiquei numa dúvida agora. O quadrado, ele tem ângulo de 90 graus, né? Ele é um retângulo, mas ele é um losango também? Sim. Qual que é a definição de losango, para me saber se é verdade? Todos os lados iguais, congruentes. Todos os lados são iguais, pode falar assim, ou congruentes, e os ângulos internos, os opostos, são iguais, não é isso? E num quadrado acontece isso, porque são todos de 90 graus. Perfeito, estou lembrando da aula. Aí falou que ABCD é um quadrado, cujo lado mede quanto? 1. Se você for prestar atenção aqui, esse lado aqui vai valer quanto? 1. Tá, e todos os lados valem 1, certo? Vou ver se eu consigo diminuir aqui para a gente usar essa escrita. Certo, esse lado vale 1. Só que esse lado sozinho vale 1? Não, aqui também vale 1, né? Achei que tinha saído. O que mais que vale 1? Esse aqui vale 1. E esse aqui vale 1. Essas definições iniciais, as orientações iniciais, são boas para você começar a fazer afirmações. Porque se falou que é um quadrado, todos são iguais. O ABCD, você identifica quais são esses lados, né? E falou que cada lado mede quanto? 1 centímetro. Então, você já tem essa parte aqui que é certeza. Até agora, tranquilo? Deixa eu ficar quieto, senão eu vou acabar ajudando a resolver ela. Eu só quis fazer uma revisão na parte inicial. E os segmentos DF
localiza BF, pegou essa parte lá, né? E DE, eles são perpendiculares. O que significa ser perpendicular? Ângulo de 90 graus. Exato. Quer dizer que formam ângulos de 90 graus. Tem uma bolinha, mas não aceitou, mas eu venho aqui. Inserir. Tem que buscar em equação. 90 graus. Então, essa palavra forma 90 graus é a palavra perpendicular. Então, quer dizer, eles vão se cruzar, e nesse cruzamento vão formar ângulos de 90 graus. Até aqui, alguma pergunta? Vou deixar aqui a setinha para vocês entenderem. Tá. Eu já sei que formam de 90 graus. Dá uma olhada aqui. O DE com FB, todo mundo localizou 90 graus? Uhum. E isso é interessante, porque toda vez que eu tenho, tá vendo um triângulo aqui, e esse triângulo é retângulo, não é? Eu posso usar teorema de Pitágoras, caso precise. Alguma pergunta daqui? Não, né? Qual a medida em centímetros do segmento AE? Onde está o segmento AE? AE, essa parte toda de baixo, né? O interessante desse segmento AE, ele vem do A e vai até o E. Uma coisa curiosa sobre ele é que ele é ao lado do retângulo, certo? Ok, até aqui? Uhum. Tá, então aguardo ideias para resolver. Tempinho para vocês pensarem. Se tiver alguma pergunta, me fale. Eu acho que entrou alguém na aula. Eu estou identificando triângulo semelhante. Deixa eu só. Tem o número 1, que está no meio do segmento CB. CD. É. Sim, esse número 1 aqui. Espera aí que Esse- está entrando, gente. Ah. Ok, pode ir. Voltei. Nesse número 1, essa distância de D até onde é que estava esse número 1, dá para calcular ela por meio do Teorema de Pitágoras, já que é um triângulo retângulo, forma DC. Pode, mas aí o ângulo reto estaria em qual vértice? No C, né? Isso. É isso que você está pensando. Então, eu entendi certo. Perceba uma coisa que ele viu aqui. Nessa parte aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. Confere? Deixei ele até de azul. Ele é 90 graus, porque nós temos um quadrado dentro de um retângulo. Então, aqui nós temos um novo triângulo retângulo. Mas como você calcularia a outra parte? Tem isso. Pensa um pouquinho aí. Eu posso chamar essa parte aqui de baixo de x? Porque aí basta que eu encontre o x, certo? Se eu encontrar o x, eu vou encontrar o valor... Não, aí eu vou encontrar o valor de AE da seguinte forma. Eu vou pegar 1 mais quem? 1 mais x. Vou deixar ele até aqui escrito, ó. Para que eu encontre o A, E que ele está pedindo, basta eu fazer o quê? Pegar 1 mais esse x. Então, o segredo é você encontrar esse x aqui agora. E ele está travando, bloqueando seu exercício. Vai, tempinho para vocês pensarem nela. Assim que tiver uma solução, me fale, tá? Depois vocês vão poder adiantar o vídeo mesmo. Eu ia pensar só porque é a primeira. Se você não conseguir no tradicional teorema de Pitágoras, igual você pensou, pense em semelhança de triângulos.
Porque você tem um triângulo já aí formado. Aliás, você tem vários, se for analisar aí. Giovana chegou. Professor, a diagonal de um quadrado é L raiz de 3? Aí, L raiz de 2. Bruno chegou. Bruno, Giovana, a gente está resolvendo essa primeira questão, tá? Ajuda a gente aí. Nós pensamos um pouco até aqui. Entrou mais um aqui agora, que eu não perdi ele, eu vou achar. Giovana, Gil, Henry. Ok, tudo. Voltando a Ana, a Fernanda, aliás. Daniel. Só Fernando e Daniel. Tá, essas ideias a gente chegou nelas até agora, né? Pelo que a gente leu, e como é a primeira, eu fui discutindo para a gente pegar o ritmo aqui. Lembra que o exercício ele quer encontrar o segmento AE. Nós já sabemos que AEFB, D de dado, aliás, é um retângulo. Aqui nós temos um quadrado. Nós temos que o DE e o FB são perpendiculares, ou seja, entre eles, no ponto de encontro, formam ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos um triângulo. Aqui a gente viu que é 90 graus, aqui embaixo se eu precisar é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui vai ser 90 graus, aqui também é 90 graus, porque afirmou que ele é retângulo. Se é um retângulo, então os ângulos internos são de 90 graus. Necessariamente são de 90 graus. É da Φ? Não entendi? A resposta vai ser Φ? Não. Vai. O que você Vai pensou? ser 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Acertou. É o número de ouro, Φ. Ah, agora que eu te entendi. Mas você deve desconsiderar o negativo, né? Sim, porque é geometria. Sim. Mas você chegou na equação do segundo grau? Aham. Ah, tá. Em geometria não tem medida negativa. A não ser que futuramente a gente consiga atravessar uma dimensão. Vamos ver esses avanços da ciência, né? Os alunos entram em crise quando a gente já fala para eles a existência de números complexos, né? Porque primeiro ele entende que não, a professora fala que não tem raiz quadrada, ou raiz par de número negativo. Aí logo falam para ele, mais para frente, que não, existe sim. Aí aquela crise, acabou com a minha infância. Quer ajudar a gente? Você usou, só, vamos começar assim, você pensou em usar teorema de Pitágoras ou você pensou em semelhança de triângulo? Semelhança de triângulos. Eu comparei Semelhança? os triângulos Ô, Manuel, AEB e BEF. Tá, então vamos com ô, calma. Manuel, Semelhantes qual em que equação ponto? você chegou? Tem alguém falando? Quem está falando? Eu. Ah, Qual Rafael. equação que você chegou, Emanuel? Oi? Qual equação que você chegou? Eu comparei o lado AE sobre ADs com o lado EB sobre o lado EF. Ah, vou com calma. O lado A, D, D, um lado, AE. AD
Com AL. Ah, entendi. Você pegou o menor e o maior. Tá, e Isso. você comparou o que depois? Com ED e EF. É D com F? Ah, entendi. Você pegou o do Isso. triângulo. Certo. A equação que você chegou foi x² mais x menos 1? Isso. Ah, então é exatamente o que eu cheguei. É o que você está perguntando, né, Rafael? É isso É. aí. Tá. Outra forma de você responder também é, o que você tem aqui? Que o BF acompanha comigo. E o DE, eles são perpendiculares, certo? Ok? Então, esses ângulos que eles formam também são iguais. Quais são os ângulos? Esse ângulo aqui de baixo, vou tentar colocar aqui a imagem. Com esse aqui, também você pode usar semelhança de triângulo. Você vai perceber triângulo, retângulo aqui, não é? E triângulo, retângulo aqui de baixo também. É outra forma de você aplicar a semelhança. Tá? É outro caminho. Se isso aqui dá certo, então, como que seria a equação que eu vou montar? Deixa eu já colocar em equation aqui. O que a gente vai colocar que são semelhantes, então? Esse triângulo aqui, o ADE, não é isso? É semelhante a qual triângulo? BF. É assim? Então, vamos colocar em forma de razão já. Como que eu começo aqui? Analisando essa parte aqui do grandão e do pequeno. Olha o ângulo que eu tenho. Quem que é o lado oposto desse ângulo? É 1, certo? 1. Então, vou colocar 1. Coloquei do grandão. Agora do pequenininho. Quem que é o lado oposto ao pequenininho? X. Daquelas diversas formas que a gente viu que eu posso fazer semelhança de triângulo, eu gosto muito de colocar ou menor em cima, maior embaixo, ou maior em cima, menor embaixo. Eu coloquei maior em cima, menor embaixo. Pode ser assim ou vocês querem que eu troque? Você Quer padronizar sempre menor, depois maior? Acho que a gente teve essa conversa antes, né, que vocês pediram. Mas é indiferente. Só que o que eu fiz na primeira parte, eu faço na segunda, né? Se eu coloquei o maior e aqui eu coloquei o menor, do outro lado tem que ser do mesmo jeito. Agora, quem que é o maior? Certo. Eu vou pegar o que está oposto ao de 90 graus ou o cateto adjacente? Pode ser o adjacente, né? 1 mais x? Eu peguei o adjacente. 1 mais x, tá. Então, pego o adjacente do menorzinho também. O menor aqui, o BFE. Quem que é o adjacente a ele? 1. Isso, né? Certo? Certo. Vou continuar na mesma linha. Porque usando a matemática, eu não posso colocar igual. Vou colocar outro. Posso colocar uma setinha aqui. Isso aqui vai virar o quê para mim? Multiplica, cruzado, né? 1 mais x vezes x. Quanto que dá isso aqui? Me dá retorna a resposta para mim. X ao Dá x ao quadrado mais quadrado, perfeito. Mais x. x. Vocês perceberam que eu fiz x vezes x ao quadrado primeiro. X vezes 1 dá x, né? É igual ao produto dos extremos. 1 vezes 1. 1. Tá em forma de equação de segundo grau? Ainda não. Para ser equação, Ainda não. tem que fazer. Passa um pro outro lado. Exato, tem que ser igual a zero. Então, o 1 está positivo, ele passa para cá, negativo, igual a quanto? Zero. E se você prestou atenção, você já tem a sua equação. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Para responder uma equação de segundo grau, qual é o caminho? usamos Bhaskara. Bhaskara. Tá, aplicando Bhaskara, lembra que eu vou separar o A, B e C, depois separa delta, depois separa X. Alguns alunos me disseram que não tinham visto a equação de segundo grau, e a gente fez ela passo a passo da outra vez. Eu tenho que fazer ela passo a passo de novo, ou eu já posso pegar a fórmula geral para X? Vocês que falam para mim, gente. Tá, um por vez, senão eu não vou... A equação de segundo grau. Vamos começar, então. O valor de A. Quem que é o valor de A? Separa por etapa. O A é o valor que compõe o x ao quadrado. Quanto que ele vale? 1, né?
O B, quem é o valor de B? O B acompanha o X. Quem acompanha o X aqui? 1 também. E o C é o valor Verbo dependente, X, que é quem? Menos 1. menos 1. Primeira parte em Bhaskara, eu separo o valor de A, de B e de C. Segunda parte, quando eu for responder a forma de Bhaskara. Então, eu vou passo a passo. Eu calculo o meu delta. Quem que é o delta? Coloca a regrinha dele aqui para mim, que quem tiver B ao perdido, quadrado, entender. B elevado ao B ao quadrado, São menos dois aqui 4 em AC. cima. Exato, menos 4AC. Percebam que o valor que separa o 4 do A é multiplicação, o C do A também é multiplicação, certo? Fazendo isso, então, eu quero substituir pelos valores que vocês encontraram. Quem é o valor de B? Puxa lá em cima. 1, certo? O sinal aqui é vezes, aqui é vezes. Quem é o valor de A? 1 também. Quem é o valor de C? Menos 1. Menos 1. Eu sugiro que vocês coloquem, quando for negativo, entre parênteses. Não é questão de vaidade ou outra coisa assim, não. É questão de organização para você não se perder. Essa multiplicação, tá? Como a gente usa em planilhas eletrônicas. Deixa eu colocar o vezes normal que a gente tem aqui, que é o escalar. Tá. Eu tenho aqui menos e potência. Quem é mais forte? Potência. Então, todo mundo concorda que eu tenho que resolver isso aqui, né? Agora eu tenho menos e multiplicação. Quem é mais forte? A multiplicação. Eu vou resolver toda a multiplicação também. Então, são duas coisas independentes. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Já faz a multiplicação com o jogo sinal. Negativo com negativo. Positivo. 4 vezes 1. 4 vezes 1. 4. Resultado? 5. Encontramos o nosso delta. Acabou o exercício? Não acabou. Eu quero encontrar quem? Quero encontrar o valor de x. Estou resolvendo pela fórmula de Bhaskara. E como que eu vou encontrar esse x? Bem, x é igual, vamos lá, tem que se lembrar a fórmula de Bhaskara, não vou demonstrar ela agora, menos o valor de quem? De b. Depois eu coloco mais ou menos raiz de a delta. raiz de quem? Do delta. Tem professor que ensina a calcular só por essa aqui direto, e esse b ao quadrado menos 4ac, ele coloca aqui dentro. Tanto faz. Mas eu prefiro fazer separado, porque se o delta der negativo, você já para por aqui, né? Tem situações que você tem que calcular só ele. Tá, e sobre quem? Você pode usar o delta para calcular o vértice. Isso, 2A, né? Exato, o vértice também é uma situação assim. O y-vértice, né? Tá, fazendo isso aqui, agora é só substituir. Perceba que eu só estou mexendo com o coeficiente e com o delta que eu encontrei. O valor de B, quanto que ele vale? Tá aqui em cima, 1. O valor de delta, quanto que você achou? 5. O valor de A, qual é o sinal que separa o 2 do A? Multiplicação. E o valor de A vale quanto? Olha ali em cima, 1. É só uma substituição. O que eu tenho agora para responder? Vou só fazer o produto aqui embaixo. Mais ou menos. Aqui não tem como misturar, né? É um número irracional com racional. E 2 vezes 1 é quanto? 2. Chegou nessa etapa, por culpa do mais ou menos, eu vou ter que separar o meu x em 2 etapas. Quais são elas? Eu gosto, coisa minha, eu gosto de chamar x e não colocar o linha em cima. Que, na verdade, é algarismo romano, né? Mas coloca 1, 2, o 3 em romano, 4 em romano. Não, 2, 3 não, porque se você colocar um 2 em cima, vai ficar x ao quadrado. Eu gosto de colocar ele não em cima, mas ele embaixo. Então, eu chamo ele de x1, porque não vai me atrapalhar nada em conta. Então, se dá um comando em matemática que não é. Só que o que vai mudar? Eu não vou ter só um x1, vou ter também um x2. Quem seria o x1? Menos 1. Está vendo que é positivo e negativo? Eu vou deixar ele sendo positivo. Então, de baixo vai ser o negativo. Tem como resolver isso aqui? Olha, não dá para misturar, mas dá para você ter noção. O x1 menos 1 com mais raiz de 5. Você está certo? Tá. 2 vezes A está certo.
Menos 1 com mais raiz de 5. Vai dar um número positivo ou negativo? Positivo. Positivo, né? Menos 1 com menos raiz de 5. Vai gerar um número positivo ou negativo? Negativo. Então, isso aqui não tem como. Na geometria, tem como o valor da medida x. Lembrando aqui que o x é essa distância de B até E. Tem como ele ser negativo? Ainda não. Então, esse aqui eu vou usar um símbolo matemático. Deixa eu ver se eu encontro ele. Está aqui. Esse símbolo aqui não existe. O vizinho ao contrário. Então, quem que é a resposta que eu estou buscando aqui? O x1. Tudo bem? Mas não acabou o exercício. O x só resolve o problema da distância de BF, a BE. Então, lembra que para que eu encontre a solução, não era isso que eu estava querendo encontrar? Era isso aqui. E para que eu encontre ele, eu vou ter que encontrar esse AE. Vamos trazer ela aqui embaixo. A primeira parte. Posso até chamar aqui de parte 1, né? Do exercício. E aqui embaixo eu vou chamar de parte 2 do exercício. E a parte 2 é quando eu vou voltar a questão de organização para você mesmo. Eu não queria... Tá certo. Nessa parte que eu estou pequenininho, porque eu tinha diminuído, tá. Eu quero encontrar essa parte aqui, mas eu tenho o valor de x. Quem que é o valor de x? Ele está aqui em cima. É isso aqui tudo, né? Então, eu venho aqui e vou trocar 1 mais esse valor de x que eu estou procurando. Olha só, esse positivo com o que está lá dentro vai mudar alguma coisa? Vai ou não? Não. Não. Me dá uma saída disso aqui, porque agora eu fiquei com a dúvida, e a dúvida de matemática. Eu vou substituir, na dúvida com esse sinal, porque está conflitando aqui. Eu vou colocar isso aqui dentro do parêntese, certo? Que aí fica mais fácil, para que se surgir uma dúvida dessa com sinal, você não se perca nela, sem coisa. O que eu tenho que fazer para resolver isso aqui agora? Bem, eu tenho que sumir com esse parênteses. O mais faz alguma coisa lá dentro? Não. Não, troca tudo. Não, menos que trocaria, né? O mais repete tudo, aliás. Eu falei trocar. Me dá o próximo passo disso aqui, então. 1. Eu deixo menos 1? Eu transformei o 1 em 2 sobre 2 e fiz a conta da fração. Já pode resolver, então, isso aqui tirando o mínimo? Pode. Mas você entendeu que a minha dúvida está só com esse joguinho de sinal aqui? O meu problema é que esse menos, ele está aqui em cima, não está? Ele é do numerador. Só que isso aqui, ele é o sinal da fração toda. Quando essa situação acontece, você pode colocar um sinal para a fração toda se quiser. Não tem problema nenhum. Ou você deixa a parte de cima e mantém o mais, que não vai alterar nada. Então, nesse caso, não precisava do parênteses. Tá? Uma das conclusões que eu queria chegar com vocês era essa. Eu não preciso. Porque esse mais, ele representa o sinal da fração toda. E esse menos aqui, ele é referente a 1, e ele só corresponde ao resultado do numerador. Tudo bem? Já vou resolver, então, tirando o mínimo. Para tirar o mínimo, que é uma das situações para que eu resolvo isso aqui, debaixo desse 1 tem qual número? 1. Mínimo de 1 e 2. 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 1. 2. 2 dividido por 2. Se quiser colocar o mais, pode, mas aí você vai ter que abrir um parênteses ali dentro, para ver o que sobra. 2 dividido por 2. 1 vezes menos 1, é só repetir o de cima, né? Menos 1 mais raiz de 5. Percebeu que se aqui fosse um menos e alterar esses sinais aqui dentro? É só esse cuidado que eu queria que vocês tivessem. Porque eu já vi muito aluno se perder nesse sinal aqui. Tá? Então, percebeu que sendo mais, não precisa de nada disso. Ou seja, eu nem precisava de ter colocado isso aqui. Eu já podia ter colocado isso aqui direto.
Entenderam o que eu quis falar? Termina essa conta para mim. Lembrando que aquele 2 eu não vou poder eliminar ele vai ser mantido, 2 do denominador. Esse 2 menos 1 eu posso resolver. Quanto que é 2 menos 1? 1. Mas finaliza ele agora para mim. Raiz de Raiz, Raiz de 5. esse aqui é o resultado. É o resultado que eu estava buscando, que era o valor do segmento, aí, né? Deixar ele de azulinho. Então, esse era o resultado esperado, era o resultado que alguns encontraram aqui. Então, olha, para resolver essa questão, o que a gente teve que pensar? Fizemos a leitura do problema, né? Logo, evidenciamos que existem semelhanças de triângulos aqui, né? Diferente da primeira solução que vocês me apresentaram, que encontraram a semelhança também de forma diferente, né? Olhou esse triângulo ADE, um triângulo BEF, né? E fez direto, mas com perpendicular aqui também dá para você fazer isso. Tá certo? Lembrando que ele pediu o segmento AI, o segmento AI, ele já tem a medida de A até B, que é 1. Falta achar essa outra parte. Então, o AI é 1 mais a outra parte. Então, para encontrar essa outra parte, a gente usou aquele conceito de semelhança de triângulos. Está aqui a primeira parte da semelhança. E aí, depois, uma vez que eu encontrei a equação de segundo grau, resolvi por Bhaskara. Resolver por Bhaskara é qual a primeira parte que eu vou ter que fazer aqui? Primeira parte, eu vou encontrar o A, o B e o C. A segunda parte, encontro o seu delta sempre por essa regra aqui. B ao quadrado menos 4AC. Você vai aproveitar o A, o B e o C anterior. Depois você vai encontrar o X, que é menos B mais ou menos raiz delta sobre 2A. Só substituição aqui. A forma de Bhaskara, resolver uma equação, a forma resolutiva, ela é isso. Identifique a equação de segundo grau, então tem que ser igual a zero. Identifica o valor dos coeficientes A, B e C, coloca a fórmula de delta e substitui para encontrar o valor do delta, porque ele é intermediário para colocar ele aqui dentro da raiz. Calcula o valor de x, mas coloca a forma dele, substitui para você encontrar o resultado. Se é geometria, o resultado final não pode ser o número negativo se eu estou mexendo com medida. E lembra que o x é a distância de B até E. Ele não pode ser negativo. E se eu fosse pegar a parte de baixo, menos 1 com menos raiz de 5, raiz de 5 é 2, alguma coisa. Então, menos 1 com menos 2, alguma coisa, dá menos 3, alguma coisa. Daria número negativo, que não existe. Esse aqui na matemática é o símbolo de não existe. Então, você tem só a parte de cima. Porque menos 1 com mais 2, alguma coisa é positivo. Como você está esperando esse valor de x, você substitui ele aqui embaixo. 1 mais x e terminou a conta. Aí você encontrou de aí. Alguma pergunta para responder, para fazer aqui agora? Antes da gente continuar. Eu estou vendo que tem barulhinho no chat. É uma pergunta que é meio fora, mas volta ali no desenho, né, por favor. Como é que é? Pergunta de novo, perdão. É uma pergunta que é meio fora, mas volta no desenho, por favor. Vou, peraí. Só um momentinho. Nesse primeiro, eu vou ampliar ele agora, tá? Isso é uma sequência, como é que fala? Fractal, que, pelo que eu vi aí, sempre a hipotenusa não, o cateto maior do triângulo anterior vai formar o cateto menor do próximo triângulo. Sim. Você lembra aquela sequência de Fibonacci? É, tipo isso. É, porque você me falou, acho que foi você que falou. Chegamos no número de ouro, no φ, não é? Não é, Mas eu não tinha Manuel? entendido o φ, cara. Eu não tinha entendido o nome certo. Tá, esse aqui também é uma variação dele. E a sequência de Fibonacci, por ela, você encontra o valor do número de ouro. É só você dividir o próximo pelo anterior. E quanto mais distante você tiver, mais próximo o número de ouro você tem. Só para a gente, já que a gente está discutindo aqui, eu respondi a sua pergunta, né? Mas me lembra qual que é a sequência de Fibonacci. Me lembra o primeiro número? 1, 1, depois o próximo. 1, depois o próximo. 2, 2. A partir de agora, cada próximo na sequência de Fibonacci é a soma dos dois anteriores, certo? 2 mais 1. 3, Agora soma 3 mais 2. 5, 8, Isso, continua. Aquela lógica. 13, 13, 21, 21. Vamos.
Somos 2, dá o próximo. 34, 34, Somos 2, dá o próximo. 55, 55. Agora vocês já entenderam a lógica, né? E é interessante que isso aqui é um conceito também para trabalhar a reprodução de coelhos. Tá, chegou nessa parte aqui, agora você vai dividir o número pelo seu antecessor. Divide para mim 3 por 2. 1,5. 1,5. Tá, agora divide para mim, lá na frente, 21 por 13. 1,6153846. Blá, blá, blá. Tá. E vai indo. Faz mais uma divisão para mim agora. Divide 55 por 34. 1,6174647, vai indo. Perfeito. Qual que é o valor de φ? Eu estou sem a minha calculadora aqui. Eu não lembro as próximas casas. Ela para estar aqui. Vou pegar ela aqui. Tenta descobrir aí para mim qual que era o número de ouro. Quanto que ele vale? Proporção áurea, número de ouro. 1,615. Acho que eu tenho ela aqui. Peguei a calculadora já. É 1,618. Tá, então, o número correto é 1,618. 0,3399. Tá. Perceba uma coisa, à medida que você foi aumentando na sequência de Fibonacci, dividindo o número da frente pelo de trás, olha a aproximação do φ que eu vou tendo. Entendeu? Então, por isso que ele também trabalha nessa parte aqui da divisão que você tinha enxergado aqui, que se você fizer mais divisões assim, você vai ter aquele espiral de Fibonacci, lembra? Não sei se está lembrado da figura do espiral. Que você trabalha com essas proporções. É o famoso caracol. É o caracol, isso. O caracol Nautilus tem ele. Na verdade, a natureza tem muito questão de simetria, né? Mas você percebeu que cada vez mais vai se aproximando do real? Ó, 5 foi para 6, 1, 5, 6, 1, 7. E o número correto seria 6, 1, 8, né? Tá, Isso. brincou com a matemática um pouquinho. E acho que tirou a sua dúvida, né? Mas essa é a ideia mesmo, porque a gente vai fazendo essa divisão. E se você for estudar essa parte aqui, do número de ouro, você pega um retângulo, né? Você faz um quadrado, e aí você vai tirando essa parte aqui, vai ter um novo retângulo menor, vai fazer a mesma coisa, vai formar um quadrado aqui, vai ter um retângulo menor, vai formar um quadrado, e eles são... Você pode usar a semelhança de triângulo para encontrar o valor dos lados. Alguma pergunta nessa questão, gente? Daria para fazer espiral de ourista, espiral de ouro, espiral de Fibonacci, espiral bem tranquilo. Acabou que a gente viajou um pouco em mais coisas da matemática, né? É a Fernanda, que na verdade nos chama Fernanda, né? Ana Elisa. Bem-vinda. Tá, então vamos para o número 2. Ninguém mais tem perguntinha nela. Né? Fórmula de Bhaskara, ok. Tá, então vou confiar que sim. A segunda questão, agora eu quero mais de vocês. A figura abaixo representa um trapézio. Característica do trapézio, ele é um quadrilátero, me lembra? Ou seja, 4 lados. Os ângulos internos são todos 90 graus? Não, falso. Não, é Não. falso. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 360, né? Uhum. E nós temos Correto. duas bases. Quais são elas? A base menor e a base maior. Maior. Essa aqui é a base menor, essa aqui é a base maior. Nós temos a altura do trapézio, se eu precisar encontrar? Não. Mas a altura, só para você enxergar ela. Pessoal, a altura, eu não sei se ficou claro para vocês, mas ela sempre tem que ser perpendicular à base, tá? Ou seja, tem que formar ângulo de 90 graus. Caso contrário, não é a altura. Então, isso aqui seria... Tema não. Aqui deu certo. Essa daqui seria a altura do meu trapézio. Tirei ela ali. Percebeu que está inclinado, mas daqui embaixo do D até aqui em cima no A é a nossa altura. Ela pode ser fornecida, tudo bem?
Então, aqui nós temos a base maior, a base menor, a altura sendo essa medida aqui de verde. Porque a altura tem que ser perpendicular à base. Certo? E nós temos as diagonais se encontrando num ponto P. Até aí tudo bem, né? Talvez eu precise dessas figurinhas aqui, eu vou deixar. Ele falou que AB é paralelo a CD. Tá, se é um trapézio, não precisava nem contar pra gente isso, né? E as diagonais AC e BD cortam-se no ponto P. Tranquilo até aqui? Se as áreas do triângulo, olha os triângulos aqui. A, P, B é o triângulo de cima. E C, P, D é o triângulo de baixo, ok? São os opostos, né? Medem 4 e 9. Então, existe uma área que mede 4 e a outra que mede 9. Já vamos colocar isso no desenho, já que a gente está conversando. Esse aqui vai medir quanto? Esse é 4. 4. Poderia ser 9, não? Não, ele falou respectivamente. O de baixo Equivalente. 9. O respectivamente, né? Respectivamente te limita. E também por você observar, mas o problema é que eu não posso garantir que está proporcional, né? Que os eventos são corretos. E este baixo aqui, ele vai valer quanto? 9. Mas é a área, tá? Então, se eu quisesse colocar a unidade aqui, seria unidade ao quadrado. Então, 4 e 9 seria a área dessa região toda aqui. Qual é a área do triângulo BC, não, PCB? PCB. Eu queria essa área aqui. Sugestões? Eu apaguei, mas eu vou colocar. Eu quero essa região aqui, né? Deixei lá onde está o retângulo. É o que a gente quer calcular. Qual que era aquela área? Eu tenho uma pergunta de curioso. Eu posso afirmar que essas duas áreas são iguais? Não, o trapézio não é isósceles. Eu ainda estou travado nessa parte. Entendi. Então, vai lá, tempinho para vocês pensarem, descobre para mim o valor daquela área que está o retângulo azul que eu deixei. Que é a área que ele pede, PCB. PCB, essa daqui. Tenta ver se dá para aplicar semelhança de triângulo. Eu só tenho área, eu não tenho as outras coisas. Tem alguma maneira de provar
esse trapézio ser isósceles? Porque ele parece, mas tem alguma maneira de provar isso? Não, não tem dados para isso, né? E o desenho nem sempre pode te garantir. Se É, fosse isósceles, o que que mudaria? Essa lateral aqui, o AD, seria igual a CD, né? Eu separei um retângulo aqui do meio, mas não isso. posso afirmar. Talvez um empurrãozinho aqui, que eu posso falar para vocês que pode ajudar, é que aqui nós temos um ângulo, certo? Vou mudar a corzinha dele. Professor, Esse ângulo que eu marquei aqui, ele é igualzinho oposto pelo vértice com esse daqui, certo? Então, eu já tenho semelhança aqui num ângulo. professor, em um trapézio, por exemplo, quando corta a diagonal no meio, as duas áreas são iguais, tipo, BAD seria igual a BDC? BA, BAD. BAD? Se o trapézio fosse isósceles, sim. Ah, tá, ele tem 6 ósseas para isso. Exato. Aí é o que bloqueou pra gente, né? O Manuel falou certo, oposto pelo vértice, dá para pensar por essa parte aí. Porque se ele fosse isósceles, você sabia que são iguais o tamanho aqui, né? Mas eu não tenho essa afirmação ainda. Mas eu tenho certeza que aqueles dois ângulos, eles são congruentes, porque são opostos pelo vértice. Professor, Daniel acabou de entrar por aí. Deixa eu colocar, ok. Pronto, 100% da turma hoje. Que bonitinho vocês. professor, aí como DC é paralelo a AB, eu posso usar o teorema de Tales em ADD e CPD? Tá, você só me fala o que que é que você quer usar. Repete, O repete teorema de desde o Tales. início. Como? O teorema de Tales, porque DC é paralelo a AB. O DC é paralela a AB. Mas o teorema de Tales, você percebeu que eu tenho que ter feixe de retas paralelas. Então, só para me aumentar aqui, eu deveria aumentar esse AB, AD, né, de dado, e eu deveria ter mais cortes nele, para ter intervalos proporcionais. Mas eu só estou mexendo numa paralela e cortada. Você poderia usar conceitos de ângulos Ele quer mostrar. internos, colaterais internos. Isso caberia aqui dentro. Porque É se isso que você ele estava olha, tentando fazer. não sei se foi claro, deixa eu colocar aqui de novo. Esse ângulo aqui, por exemplo, ó, está acompanhando comigo que eu estou marcando? Esse ângulo aqui, ele está de um lado. Como aqui o AB e o DC são paralelos, esse cara ele vai ser congruente, não com esse, que é maior, mas com o de baixo. Você poderia usar o conceito de alterno interno aqui. Os alternos internos são congruentes. Talvez te ajudaria. Agora você tem dois ângulos. Ah, então, agora ADP e DCP são semelhantes. Que aí, ó, o lado oposto a esse ângulo é o AD, oposto a esse daqui é o BC. E você não quer esse, quer os outros, né? Talvez você pegaria os que não são opostos. Quem que é? Ah, vai, pensa aí, senão eu vou mastigar ela, não pode. Você já tem os ângulos, dois pares de ângulos que são. Você já comprovou que dá semelhança de triângulo. Só que outra dica, você não tem valor de lado, você tem valor de quem? De área, não é? Sim. Lembra que a área é você trabalhar com o seu lado ao quadrado. Uhum. Por exemplo, onde está a área 4, vira um lado 2, né? Se você quiser trabalhar com essa proporção aí, com semelhança. É isso que eu tô pensando.
Eu não estou acompanhando o chat, eu vou dar uma olhada lá, tá? A gente sai da folha um pouquinho. Não, fica tranquilo. A Fernanda aqui era Ana, sem problema, deu tempo. Ajuda a gente a pensar aí. Dá para fazer, provar que os ângulos são iguais de quase todos os ângulos que tem aí dentro, né? Uhum. Não, Daniel, fica tranquilo, tá? O importante é você vir. A questão, a gente já viu como que era, dá para mostrar, mas lembra que quando eu trabalho com semelhança, eu tenho que pegar esses lados semelhantes e colocar em forma de proporção. Como que você montaria isso aí? Pera, os triângulos ADP e BPC são iguais. Os ângulos deles são iguais. Sim. Todos os ângulos internos. Então, eles vão ter Só pelos ângulos eles seriam semelhantes. isso. E a razão deles seria a mesma razão de... Não, de 4 e 9 não seria. Porque 4 e 9, os ângulos internos deles todos são iguais e eles tiveram razão. E ADP e BPC também tem todos os ângulos iguais. Você está refletindo ainda, né? Achou? Quanto você achou? Gilson, o que você achou de resposta? Tem, Daniel, aqui em cima, tá? Aqui está a questão. Ele falou que a figura é um trapézio, AB é paralela a CD e as diagonais cortam no ponto P. É o que está no desenho aqui. Aí falou que a área do triângulo ABP e CPD é 4 e 9, respectivamente. Então, APB, TPC, 4 e 9. Perguntou a área do PCB. PCB, que era essa área aqui de azul que eu deixei para vocês. Só para você se situar. Aí nós vimos que, por oposto pelo vértice, esses dois ângulos são congruentes. Né? Aqui eu poderia colocar alterno e interno. Esse ângulo aqui de cima ele é congruente ao de baixo, porque a DC e a AB são paralelos. Só que aí vocês não me deram ainda uma saída de como que eu posso montar. O Gil colocou no chat que ele encontrou 6 centímetros quadrados. E o criate 6,5. Ele colocou no chat, deixa eu lá ver. Tá, o Gil conseguiu acertar. Quer dar uma ideia para a gente? Matheus, você errou por 0,5. Dá uma conferida aí. Gil, você quer ajudar? O que você pensou? Deixa eu começar aqui só a dar uma ideia, que a gente já ficou um tempinho nele, né? A gente está calculando a área de quem? Vou tentar fazer aqui do lado. E vou diminuir. Não, tá bom. A área que a gente está procurando aí é do PCB, né? Que é o que está encontrando.
Isso. E nós temos a área do CPD. Não, posso pensar nisso aqui também, porque olha só, eu peguei essa distância aqui, é de P até B, certo? Se eu pegar essa parte aqui, que vai do ângulo que a gente tem até um outro vértice, que é o de verdinho. Mas do ângulo que a gente tem até o vértice, nós temos esse outro verdinho. Tá? Uma das formas de você encontrar é pensar que essa área que eu estou buscando, que é a área PCB. Se eu colocar sobre, em forma de razão, a área, qual que é a outra área que eu tenho? A de baixo. PC D, né, ou CPD, tanto faz. Ele citou lá em cima, qual que é? Aqui, ó. ABP e CPD. Vou chamar CPD. Vou começar por isso aqui. O que isso aqui fala para mim? Quem que é a área que eu tenho aqui? PCB. Área do triângulo do lado. Azul. Aqui, peraí, deixa eu tirar. Aqui, ó, não tem não. A marcação. A área é desse aqui, uma PCB. É esse aqui que eu quero, certo? Sim. Aí a área CPD. CPD. É essa que eu tenho, que é 9. Tudo bem? Uhum. Tá. Então, eu vou colocar em forma de razão de lado. Ah, então Achou eles alguma vão ser iguais, né? Podia você conseguir ajudar a gente aí, fala, porque você pensa, talvez você pensou por um outro caminho, né? Eu não estou vendo o chat lá. Você está sem áudio? Tá, então quem que é a área do PCB? Estou procurando. Não tem como não encontrar, correto? Mas quem que é a área do CPD? CPD, vale quanto? 9. Tranquilo? Ainda não está legal, que vocês estão me deixando sozinho. Me dá outra saída. Porque se eu estou mexendo com razão, vamos tentar usar essa questão de proporção aqui. Vamos lá. Eu tenho essa área do APB. Professor, Sim, pode falar. dá pra gente dizer que a área do triângulo DCB e a área do triângulo DCA são iguais, porque ele tem a mesma base e a mesma altura. Perfeito, então eu vou colocar isso aqui. Então eu posso afirmar que essa área do triângulo que a gente tinha no início, né? APB, é isso? Não, eu tô falando. Aqui eu vou pegar dois triângulos com a mesma base. DCA e DCB. Então, só DCA, tá aqui, Uhum. e só DCB. DCB. Ok. Como, DCB, ok. São iguais. sim. Deixa eu Como só eles... tirar isso aqui, então, tá? Uhum. Eu vou tirar isso daqui e vou colocar aqui embaixo. Vamos começar a escrever para vocês me ajudarem a montar uma resposta. Não, aqui em cima não. Ó, e se alguém encontrar um outro caminho, pode falar. Até agora ele falou para mim que a área... vamos começar. DCB, né? Isso. Se eu entendi errado, você me fala. É igual a área DCA. DCA. Localiza isso aqui lá para mim. Deixa eu até mudar essa cor aqui, que aquela hora que eu tinha passado. Localiza aqui para mim. DCB. D, pegou aqui, né? CB. Toda essa parte aqui, certo? Sim. É igualzinho à área DCA. DCA. É essa daqui, certo? Uhum. E é interessante que tanto um quanto o outro vai ter esse pedaço aqui que é comum aos dois. Então, a outra parte deles vai ser igual. Só, você falou uma coisa importante. Por que você percebeu que elas são iguais?
Porque elas têm a mesma base e mesma altura. A base não, né? A mesma base, perdão, perfeito. E a mesma? Altura. Se elas têm a mesma base e a mesma altura, então as áreas finais são iguais, Isso. correto? Uhum. Certo. Mas um triângulo não tem só base e só altura, ele tem o outro lado, né? Sim. Só para a gente confirmar. Até aqui está ok. Então, como é a mesma altura, de P até a base aqui de baixo, é de P até a base ali de cima, porque realmente se encontram na metade, né? No ponto médio. Continua agora. Até aqui todo mundo entendeu? Então, Aí vamos eu, para o próximo. agora eu chego que a área dos triângulos APD e BPC são iguais. Sim. Depois eu parto para calcular a área do trapézio inteiro. Tá, eu nomeei a base menor do trapézio de B1, a base maior De de B2. B2, e aí eu criei uma paralela que passa por P, e chamei a altura em cima dela de H1 e debaixo dela de H2. Ok. Você separou a altura em duas partes, você puxou Uhum. uma imaginária aqui, né? Uma Isso. retinha paralela imaginária, que aí você pode até usar atalho, se quiser aqui. Continua. Aí eu achei a área do trapézio inteiro. Hum. Aí eu consigo encaixar dentro da fórmula da área a área dos dois triângulos que a gente já sabe, 4 e 9. E o que vai sobrar vai ser a área dos outros dois. Eu ainda não terminei, eu tenho que fazer isso. Tá, o Gil colocou alguma coisa? Tá sem áudio para ajudar a gente aqui. Se conseguir pegar parte da escrita e colocar aí, a gente procura entender. Tá, ainda estou aguardando. A resposta realmente o Gil acertou, ela é 6. Cadê vocês, gente? Vamos calcular. Esgota a possibilidade no trapézio que a gente está fazendo revisão e aprendendo coisa nova. Quando o triângulo é retângulo, quando dá para me usar o convencional, é muito mais fácil, né? Mas provando agora, né? Como o Eduardo provou que DPA e BPC são iguais, né? Agora dá para provar que o trapézio é isósceles. Sim. Eduardo, não, ele não erra. Aí E, você a, a conclusão que ela é isósceles, tá? e com a conclusão que ele é isósceles, o ponto P está exatamente no ponto médio do trapézio. Exato, exato. P é ponto médio. Então, se a gente cortar uma linha vertical que vem do centro de AB até o centro de DC, os dois lados do trapézio terão a mesma área. Só mudando um pouquinho, não é vertical, horizontal. Não, vertical, em pé mesmo. Vertical que você quer? Não assim? É o contrário, vertical. Então, peraí. Você quer fazer isso aqui. Aí, se aceitar, né? Eu até com vontade própria aqui. Quer deixar, não. Vamos fazer de novo. Você quer passar ele para cá. Diz isso. Aqui, eu vou criar uma outra, tá? Você quer puxar uma aqui, certo? Isso. Com isso, também dá para fazer uma horizontal também, mas tipo, com isso dá para fazer que metade da área do triângulo ABP mais metade da área do triângulo DPC é igual à área de BPC, que vai ser 2 mais... Não, 2 mais 3 vai dar 5. Uhum. Não dá. Não. Para quem tinha calculado a área do trapézio todinha aqui, dividiu a altura, né? Você pode afirmar que se eu pegar essa metade aqui duas vezes esse pedaço, que vale 4,5, mais esse pedaço, que vale 2, mais o pedaço que eu estou procurando, vai dar igual à área total do trapézio, porque está na metade. É um caminho também, é uma saída. Ô, professor, Estou como ouvindo. chegamos que o trapézio é isósceles,
O outro ângulo da base do triângulo DCP também é verde? Você pode repetir? Cortou no finalzinho para mim aqui. O outro ângulo da base do triângulo DCP também é verde? Ele é o quê? Também é verde, é igual o outro? Sim, continua o seu raciocínio. Com isso, você conclui que... Eu estou tentando achar outros triângulos semelhantes. Ah, entendi. Mais um. Tá, lá no chat tem mais alguma coisa? Eu quero explorar um pouco vocês. Dependendo do olho, dá para arrastar as coisas, tem que definir. Ah, o Gil escreveu lá. Tá, ele pegou que a área do trapézio ABC, base vezes a altura do triângulo, né? Sobre 2 igual a 4, certo. A altura é a mesma, a base é diferente, né? Sendo x a área do PCB. Isolou x na proporção, base vezes a altura igual a 20, tá? Sobre 2 é 10. Certo, mas lembra que você me falou o resultado vale do 6, né, Gil? Você chegou na área... Sim, no finalzinho você concluiu. Se eu só entender o que era o seu x ali. A área que você estava buscando, né? A base do altura sobre 2 é 10, que você encontrou aqui. Repetir o conceito no início. E viu? Essa parte que você fala 3 vezes, eu vou colocar ela lá, tá? Ela é que eu não entendi. Foi, né? Essa aqui, só explica ela para mim. 3/4 de base vezes a altura, você colocou que é 9 mais x. Ah, porque você considerou o triângulo grandão, né? Mas o 3/4 que eu estou tentando entender. Entendi, agora eu entendi a razão. Você colocou a base menor pela base maior, né? Agora eu entendi. Mais alguém? Acho que eu posso aproveitar um pouco o que o Gil disse para a gente aqui, e vocês vão me ajudando. Ele falou de razão, né? E vai continuando a calcular aí. Ele disse que a área, eu vou usar aquela ideia que você falou para mim aqui. Você pegou uma razão da área, eu posso colocar PCB, essa parte aqui. Pela área PCD, essa parte aqui. Tá, o que que eu fiz?
Lembra, Gil, quando você falou, você pegou só essa parte aqui, esse triângulo grandão, não foi? Esse aqui. Aí você separou em dois. Você pegou o menor e aqui o maior, certo? O menor, PCB, aí eu deixei a área do PCB. E o maior, PCD. Tudo bem até aqui, né? Então, eu coloquei a razão entre as áreas. Tá. Isso aqui é a mesma coisa que, se eu estou mexendo com razão entre áreas, eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou mexendo automaticamente com um lado, né? Pode até fazer razão entre áreas também, que a gente está pensando. O que eu poderia colocar que isso aqui são iguais? Você chegou na conclusão de uma fração aqui na frente, né? Uma razão, na verdade. Você falou para mim, deixa eu voltar lá no texto, eu não quero fugir o seu. Nessa razão aqui, 2/3, né? Então tá, só que ele usou muita matemática para chegar nela. Eu quero voltar nessa ideia do 2/3. Fui lá no chat e percebi que ele colocou 2/3. Essa área aqui, se eu fosse mexer só com um lado, lembra que a área é elevada ao quadrado, não é isso? Então é o lado elevado ao quadrado. Então, se eu fosse fazer essa comparação, esse lado que eu teria aqui, lembra que o vértice é sempre o vértice C, né? Eu poderia colocar aqui, na verdade, se eu fosse mexer com um lado, tentando usar uma linguagem menor do que a que o Gil usou, eu posso falar que aqui eu tenho PB e aqui eu tenho PD. Verifique isso lá no desenho para mim. P, B, e aqui embaixo, P, D. Percebeu que eu usei só essa do triângulo grandão que eu estou mexendo? É o terceiro. Professor, Tá, só para mim. Você quer perguntar? Pode. mas aí você estaria considerando que PC seria a altura. PC? É. Não, estou mexendo só com esse triângulo grandão. Ok. Eu não posso afirmar que a altura nem é BC, eu não tenho a altura aqui, porque a altura tem que ser perpendicular à base. E se ela tem que ser perpendicular, agora ela aceitou. A altura é isso aqui, né? Então, se eu quiser deixar ela aqui do lado, eu poderia, mas ela tem que ser vertical, formando 90 graus com a base, né? Então, Certo? se a base Hã? se a base fosse BD, você estaria considerando que PC é a altura. Por isso que você tem PB e sobre PD. Não, eu não posso considerar se ela fosse aqui, porque não fica perpendicular. Ah, tá. Se eu virar aqui, ó, você vai perceber uma coisa. Ah, vai criar confusão. Ah, não dá certo. Ele me irrita. Se eu ficar aqui, aí eu vou com o mouse que eu quero ver. Pronto. Tá vendo? Tem que formar 90 graus. Aqui não forma. Viu? Eu teria que inclinar ela mais um pouquinho. Para ser a altura, tem que ser 90 graus. É outra história. O Rafael levantou a mão. Tá, pode falar, Rafael. Professor, quando você faz essa razão da área de PCD e PCB, você não está considerando que eles dois são semelhantes? Sim, mas eu tenho que achar a razão de semelhança entre os lados, né? Seria isso? Porque lembra que a área não é ao quadrado? Eu tenho que Mas como que encontrar a gente essa razão. E a comprova razão que... sempre é ele ao quadrado. Então me importa esse lado. Pode falar. Mas como que a gente comprova que PCB e PCD são semelhantes? Como que a gente comprova que eles são semelhantes? Sim. Essa foi a pergunta. Vamos olhar primeiro os lados. Os lados não, os ângulos. Se você tem que, oposto pelo vértice, esses dois aqui de laranja, eles são semelhantes, não são? São congruentes, aliás. Se eu tenho que AB e eu tenho que DC, eles são paralelos. Então, esse segmento que vai de B e vai até o D, ele é interno aos paralelos, certo? Nessa parte do interno, o ângulo que está formado na parte de cima, tá vendo que é o DBA? Ele é congruente com o ângulo que está formado na parte de baixo, daqui, com BDC. Isso aqui é chamado de alterno interno. Mas eu só posso fazer essa afirmação,
Só posso garantir isso aqui se eu tenho que esse segmento de reta foi feito entre duas retas paralelas. Para lembrar um pouquinho, retas paralelas não tem ponto em comum. Então, tem essa parte aqui. Aqui nós temos duas retas paralelas, certo? Posso ter mais. Posso ter 3, que aí você já vai ver o teorema de Tales atuando aqui. Elas vão ser cortadas por retas transversais. Vou fazer só uma transversal aqui, não vou ter duas, porque senão daria para aplicar Tales, eu não quero. Me fala o que é correspondente aqui. Não vou dar nome para ângulo, não. O que são congruentes, que tem a mesma medida? Só para lembrar um pouquinho dessa geometria aqui. Esse valor aqui, ele está externo, certo? Então, ele é congruente com quem? Ele é congruente com esse que está interno. Esse aqui é chamado de correspondente. E ele é congruente com quem? Com esse também que está interno. Todo mundo concorda comigo? Sim. Sim. Agora, só olha essas paralelas, essa daqui com essa daqui. Lá no meio, dentro delas. Esse cara aqui não é oposto pelo vértice com esse aqui? Então, você vai perceber que, se eu tenho paralelas, eu tenho um segmento de reta interno, a congruência acontece de um lado e do outro. Por isso que ela é chamada de alterno, estão em lados alternos, mas interno, porque está dentro das retas paralelas. Todos os alternos internos são congruentes. Os alternos externos, olha só, um tem que estar de um lado e o outro tem que estar do outro, certo? Aqui eu tenho alterno, mas eu tenho externo ao segmento de reta paralela. Eles também são congruentes. Então, todo alterno é congruente, possui a mesma medida do ângulo. Isso não acontece com colateral. Colateral está do mesmo lado. Então, colateral, mesmo lado, externo. Eles são suplementares. Exato, são 180. suplementares. Porque se você prestar atenção aqui, esse cara, ele é igualzinho a esse, não é? Que é igualzinho ao de cima. Então, o que são suplementares? Se eu somar esses dois, formam 180 graus. Aí já é o conceito de colateral. Mas o conceito que a gente pode usar aqui é que esse cara aqui em cima, o de verde, com esse aqui de verde, porque a B e o CD, eles são paralelos. Automaticamente, aqui nós temos ângulos alternos internos. E alternos são sempre congruentes. Aí você já tem essas afirmações que são congruentes. E você já tem uma orientação para você lidar com essa semelhança. Então, se eu tenho aqui a razão entre as áreas, que é a área do PCB, deixa eu me orientar que eu já perdi. PCB. É essa que você quer encontrar. Aí, nós consideramos só esse triângulo aqui de baixo. Vou passar de novo aqui, tá? Só esse que eu estou usando o conceito que o Gil colocou. Então, estou usando ele. Eu peguei esse menor e peguei esse maior. Se você prestar atenção, um dos lados que estão marcando esse menor aqui é esse PB, correto? Por isso que ele é PCB, PB. Tudo bem até aqui? Agora, a outra área que eu tenho é PCD. PCD, que é a outra área. Um dos lados desse triângulo que eu tenho aqui, lembra que os dois têm a semelhança. O ângulo que eu tinha aqui no início oposto pelo vértice laranja e o ângulo verde, que é o PB. Agora, quem que é do outro que eu tenho o ângulo com o ângulo verde? É o PD. Nesse caso aqui, eu separei esse lado. Agora, me fala essa razão de semelhança. A área é o lado ao quadrado. Essa área que eu tinha de PB, ele está pegando qual área ao quadrado? Não é o 4? Se eu fosse colocar aqui em forma de razão, quatro ao quadrado, para ser 4, na verdade, tem que ser o 2. E o PD? O PD está pegando o triângulo de área 9. 9 é quanto ao quadrado? 3. Você acaba encontrando essa área não, a razão de semelhança que você estava buscando aqui. Mas ela não resolve o problema em si.
tá? Porque o problema tem que ser calculado depois. Vou aqui para a linha de baixo, só para a gente concluir essa parte. Eu vou copiar, Professor, deixa eu só, mas aí, eu vou concluir aqui e volto para a gente estar discutindo, concluir essa linha, tá? Eu não quero mais isso aqui, porque eu posso tirar, que eu tenho igualdade, eu tenho uma das áreas. Qual área que eu tenho? O PCD. PCD vale quanto? PCD vale? 9. A área dele vale 9. Então, a área do PCD vale 9. E ele quer encontrar a área do PCB. É essa área aqui, que é o que eu estou encontrando. Vou chamar essa área, vou deixar desse jeito, posso chamar de X. Estou escrevendo demais aqui. Tá. Feito isso, resolve o valor de X aqui para mim. 6. Vou até colocar uma seta aqui para ficar, para não precisar fazer na 6x linha. igual a 2 vezes 9. O X vai dar quanto aqui? X vai dar 6. X é igual. Dá 18 por 3, é? 6. 6. 6 o quê? Aí tem unidade. Centímetro Quadrado. ao quadrado. Tá, agora eu vou voltar para a gente discutir mais ela. E esse aqui é o resultado final que eu estava buscando dessa questão. É outra forma de você responder que não gasta tanto cálculo assim. Né? Você resolveu o menor, com menos cálculo, mas lembrando alguns conceitos da própria geometria anterior. Alguém tinha alguma pergunta sobre e queria falar? Deixa eu ir lá no chat, ver. Aí, lembra que o Gil encontrou, isso vem de que a razão que eu tinha encontrado é 2/3, e acabou chegando no 6. Então, outro caminho para você encontrar aqui também. Gil, se você puder tirar uma foto da que você fez e colocar lá no grupo, tá? Ajuda também para a discussão. Eu esqueci de poder ter pedido isso antes, né, que a turma acompanhava. Quem quer perguntar que estava falando aqui? Esse é um dos caminhos que a gente também podia estar fazendo. Porque você já tinha o valor de uma, basta encontrar a outra. A referência que você tinha era esse triângulo. E você usou a semelhança de triângulo, no caso, tem 2 ângulos aqui. Então, já dá para afirmar a semelhança. Só que você tem área, não é isso? E você tem lado. Então, quando você separa os 2 triângulos, o menor e o maior, automaticamente você vai ter os lados que você quer, o PB e o PD. E é o que a gente fez aqui nessa razão. Lembra que a área é ao quadrado. Se eu fizesse a área, 2 ao quadrado é 4. Aí ela seria ao quadrado, mas eu queria só o lado, aí você achou a razão entre eles. Aberto a perguntas. Cadê vocês? Digerino. Como é que é, Manuel? Digerino, a resposta. A digerino? Pois é, estou esperando vocês aqui. Faz o desenho, observa lá. O Gil, não sei se colocou lá no grupo. O BMEP, que eu estou com tanta coisa aqui. Não, não colocou, não. O Daniel, complicado, mas entendeu. Mas, assim, lembrou essa questão de ângulos alternos serem congruentes deles internos? Ah, é para ficar melhor aqui, né, para a gente ver. O que o Daniel observou. Mas aqui eu faço com o mouse, né, girando. Para mim é mais fácil. Ó. Certo, o desenho, todo mundo está claro com ele, o que a gente pensou aqui. Quem está digerindo a resposta conseguiu entender? Que a meta nossa é fazer questões juntos, o que não der tempo, deixar para vocês durante a semana, para que Professor, não entendi de onde você tirou 2/3. Ah, vamos lá então. Eu não vi quem perguntou, mas eu só ouvi. Certo. O que nós temos aqui? Área, não é? Só que área
e lado tem diferença. Quando a gente mexe com razão, eu pego o meu lado, lembra da razão de semelhança, o perímetro, o que que acontece? Se eu pego duas figuras semelhantes, vamos voltar lá nas aulas que a gente viu de semelhança. Se eu pego duas figuras semelhantes e eu percebo que duplicou os lados, então quer dizer, se um lado era 2, pode ser um quadrado, um triângulo, mas se um lado era 2, mas depois ele virou 4, o que que vai acontecer com o perímetro? O perímetro também vai dobrar? Pensa no quadrado, 2, 2, 2, Ele 2, vai quadruplicar. 8. Virou 4, 4, 4, 4, 4, virou 16. O perímetro dobra, não dobra? Então, quer dizer, se eu dobrar o lado de uma figura, automaticamente o perímetro vai ser também o dobro da primeira figura. E a área? O que que vai acontecer com a área? Vai quadruplicar. Vai elevar ao quadrado. Então, peraí, a área vira ao quadrado. Quer dizer, o lado dobrando a área vira ao quadrado. Certo? E se eu pegar e triplicar o meu lado? Se eu pego o lado e coloco vezes 3, então o lado que era 2 virou 3. Ok? O que que vai acontecer com o perímetro? Pode fazer o Ele desenho. vai, O o perímetro, perímetro vai triplicar. A área vai noniplicar. a nonificar foi bonitinho. Mas você percebeu que a área vai pegar o 3 e não vai triplicar. É o que você fez elevado ao quadrado. Não foi? Então, Tá. se você dobrou, o perímetro dobra e a área é ao quadrado do que foi. Então, se você dobra, 2 ao quadrado é 4. Se você triplica, 3 ao quadrado é 9. Então, quando você triplica um lado, o seu perímetro triplica, mas a sua área vai ser 9. E se você quadruplica, que é 4 vezes, o perímetro vai ser 4 vezes maior que a primeira, mas e a área? Vai ser o quê? Cota ao quadrado? 16. 16 vezes maior. Isso ajuda bastante, viu? Principalmente em questão teórica. Então, quando eu estou mexendo com semelhança de figuras geométricas, de forma geral, então esse é o comportamento que eu tenho, perímetro, e o comportamento que eu tenho em área. O perímetro mantém o padrão, mas a área é o que você fez, mas eleva ao quadrado. Pensando nisso, vocês vão perceber no ensino médio, principalmente quando estiver mexendo com a geometria, e vão pensar na geometria espacial, que você tem razões assim também. E razões do volume, o volume não é elevado ao quadrado, o volume é elevado a quanto? A 3. Não é? A unidade de medida não é centímetro cúbico, metro cúbico. Então, se você tem o lado, se você quiser colocar com volume, é esse lado elevado ao cubo. Tá? Para trabalhar assim. Eu usei esse conceito para pensar nessa solução aqui. E nessa solução, como que ficou? Bem, você tem que a área que você está buscando, depois que a gente encontrou essa semelhança toda aqui, destaquei esse triângulo, até peguei a sugestão do Gil. O triângulo DCB, tá certo? Nesse triângulo, eu posso perceber que eu tenho 2 triângulos formados. Um que eu estou querendo procurar, que é o triângulo PBC. Conseguiu identificar? Então, tá aqui, eu peguei a área do PCB, é o que eu estou buscando, e coloquei sobre, que eu quero encontrar essa proporção que eu tenho, né? A área de qual triângulo? Desse triângulo aqui de baixo que eu tenho o valor dele, que a área é PCD. Então, peguei essa razão entre eles. Nessa razão, o que a gente percebeu? Eu sei que eu tenho esse C comum aos 2. Tá certo? Nessa área, eu trabalhei somente com um lado. Então, lembra, se a área eu pego o lado e elevo ao quadrado, se eu faço a versão contrária, eu vou tirar a raiz, certo? Então, nessa área aqui, PCB, vamos lá de novo, PCB, deixa eu aumentar aqui,
O que é semelhante que a gente viu? Nós vimos a semelhança que acontece onde? No laranja, que são opostos pelo vértice, e no verdinho, que é alterno interno. Então, eu pego só o segmento desse aqui, que é o PB. O PB que me importa desse, por isso eu separei PB. E aqui embaixo, quem que me importa do outro? É o PD. Por isso eu separei PD aqui. PD. Então, se eu sei que a área é ao quadrado, tá certo? O PB é ao quadrado, esse lado aqui, que virou esse 4, então eu coloquei que ele é 2. Esse lado aqui, eu carreguei o 9, né? Aqui embaixo, né, gente? Perdão. Esse lado aqui, que me importa, que é o PD, lembra que ele vem de uma área 9? A raiz disso é quanto? 3. E é por isso que eu coloquei 3. Uma vez que eu tenho essa razão de semelhança, mas eu considerei os lados... Agora eu entendi. Aí eu posso concluir ela. Eu volto nessa parte aqui, eu vou comparar área e vou comparar lado. A área que eu tenho de PCD é 9. Tá aqui 9. A de cima eu estou procurando, que é a PCB, que é essa aqui, PCB, essa parte que eu estou encontrando, certo? Agora, os outros eu tenho, que é 2/3. Eu só te considerei essa parte do meio, que eu queria os valores. Multiplicando o cruzado, você chega na conclusão que o seu x vale quanto? 6 centímetros quadrados. Se você for separar isso aqui num trapézio, separar a altura, dividir a altura por 2, vai dar muito cálculo, mas também dá certo para você encontrar. E você não usa esse conceito de alterno interno que a gente usou aqui. Agora, sendo sincero, consegui explicar para você? Sim, consegui, eu entendi agora. Beleza, Alessandro. Mais alguém? Eu sei que essa complicou, mas eu gosto de questão assim, que a gente usa ela para rever muita coisa. Vocês viram aquilo que eu falei para vocês, que o que acontece com um lado, em figuras semelhantes, vai acontecer o mesmo com o perímetro, e a área vai elevar ao quadrado o que aconteceu? Então, se eu duplico um lado, o perímetro vai ser duplicado em relação ao primeiro, a primeira figura, e a minha área vai ser 2 ao quadrado 4 vezes maior. A área é 4 vezes maior que a primeira. Se eu triplico um lado, o meu perímetro final vai ser 3 vezes maior que o original, o inicial, mas a minha área, 3 ao quadrado, vai ser 9 vezes maior que a primeira figura. Quer dizer, que a área da primeira figura, a da segunda vai ser 9 vezes maior que a dela. Não segue o mesmo padrão. Se eu quadruplico um lado, o meu perímetro final da segunda figura vai ser 4 vezes maior que o perímetro da primeira. Mas a minha área vai ser 16 vezes maior que a da primeira. Entenderam essa ideia? Isso ajuda muito vocês em resolução de questões. E faz diferença muito grande. Posso continuar ou querem comentar mais alguma coisa? É com vocês. Meninos? Pode prosseguir. Tá, então mais um e eu vou dar um intervalo para vocês, ok? Dos 6 triângulos da figura são retângulos. Opa! Em triângulo retângulo, posso usar o teorema de Pitágoras. Então já está claro isso para mim. Os seus ângulos com vértices no ponto A são iguais. Então, quer dizer, os ângulos no vértice A, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tudo bem até aqui? Além E disso, forma o leque. isso. Além disso, ele fala que AB vale quanto? 24. Então, AB vale 24. Depois, AC vale 54. AC vale 54. Qual é o comprimento de AD? Eu quero o valor de A até onde? D. Então, você já sabe que isso aqui é um triângulo. Na verdade, é composto por triângulos retângulos. Acho que eu vou diminuir aqui, que dá para a gente ver a figura toda. Tá, rebelde. Eu. Ainda não. Aqui é a figura toda. Vou fazer diferente, vou deixar vocês tomarem um café.
Na hora que for 10 e 10, a gente retorna, certo? E vocês vão pensar essa questão aqui. Você já sabe que pode usar o Teorema de Pitágoras, você já tem algumas informações aqui, você quer o comprimento de AD. Tudo bem? Tudo. Ok. Então, aguardando vocês aí, vou parar essa gravação